não sabe para conseguir uma vitória aqui. Portanto, eu acho que hoje se classificam América e o Vasco da Gama. Torcedor do América é Vasco desde criancinha no México. O Guadalajara vai entrando agora no gramado. Vaias da torcida do Vasco da Gama. Vasco e Guadalajara pela Libertadores para você aqui no Sport TV, o canal campeão da Copa. O Vasco, atual campeão brasileiro. O Guadalajara, campeão de verão no México. Tá aí o Chaves. O time do Vasco ainda não entrou no gramado. Vem agora o Vasco da Gama. Nós voltamos ao gramado com Rui Guilherme. Muito bem, Luiz Carlos e amigos assinantes do Sport TV. O Vasco entrando no campo de jogo com Ramon, camisa número 11, liderando o grupo de jogadores do Vasco. O Vasco que tem Mauro Galvão como capitão da equipe, Luiz Carlos. Muito bem, como sempre acontece aqui em São Januário, um foguetório impressionante. É impossível falar durante o foguetório. Literalmente queimando dinheiro, né? Acho que o dinheiro jogado fora é bonito, causa um bom efeito, mas poderia ser gasto de uma forma melhor. Fica sempre a dúvida, será que agora acabou? Parece que sim. Vamos às escalações de Vasco e Guadalajara. Ainda não acabou. E pior de tudo, a poluição, né? Você vê a fumaça negra no gramado, prejudica os jogadores. É uma coisa de mau gosto, né? Agora sim, vamos com Rui Guilherme e as escalações de Vasco e Guadalajara. Ok, Luiz Carlos, o Vasco definido pelo técnico Antônio Lopes, 1 goleiro Carlos Germano, 13 Maricá, 3 Odivan, 4 Mauro Galvão e 6 Felipe. O meio-campo, Luizinho 5, Nasa com a 8, Ramon com a 11, Pedrinho com a 16. O ataque, Donizete com a 7 e Luizão com a número 9. O Guadalajara já definido pelo técnico Tuca Ferretti, 1 Zedano, 2 Zarate, 4 Soares, 8 Sanches e 14 Robles. O meio-campo, 6 Coyote, 7 Ramon Ramírez, 10 Nápoles e 15 Chaves. O ataque, 28 Arellano e 26 Mascarenho. O trio de arbitragem é do Uruguai. Árbitro Jorge Larayonda. Os árbitros assistentes, Rubem Menezes e Daniel Belo. Jogadores do Guadalajara se reúnem agora no gramado. Se o Guadalajara perder hoje, estará fora da Libertadores. Veja aí a reunião dos jogadores mexicanos. Raul, como funciona isso? O técnico fala no vestiário, entra em campo, eles se reúnem de novo. Algum problema com o técnico? Não. Geralmente eles querem conversar sozinhos. É claro que o treinador tem a sua mensagem, mas o grupo, a reunião do grupo dentro do campo, sem a presença do treinador, às vezes é positiva, porque eles se sentem mais com liberdade de dizer aquilo que muitas vezes o técnico não compreende. Então eu acho de uma forma positiva.
Eu acho que isso às vezes ajuda, e sempre que eles se reúnem é porque sentem a necessidade disso. O treinador brasileiro Tuca Ferretti já está há 21 anos no México. Saiu do Brasil com apenas 22 anos, quando estava jogando no Bom Sucesso aqui do Rio de Janeiro. Foi um grande ídolo do futebol mexicano. Daqui a pouco teremos bola rolando aqui em São Januário para Vasco e Guadalajara. Torcida gritando o nome do Pedrinho. Você vê o banco do Guadalajara. O árbitro confere os últimos detalhes. Vai demorar um pouco o início do jogo. Vasco da Gama hoje não tem o experiente Vitor, que tem 14 títulos conquistados na sua carreira. O Vitor faz falta, Raul Plasman? Sem dúvida alguma, o Vitor atravessava uma grande fase. Aliás, se recuperou aqui dentro do Vasco da Gama, já que só no São Paulo, quando começou, apresentou um futebol de velocidade, um futebol com muita técnica. Depois foi para o Cruzeiro, não conseguiu realizar boas apresentações, não fez um bom campeonato, enfim, não produziu aquilo que poderia produzir. Chegou no Vasco da Gama, inclusive fazendo gols, marcou sua presença aqui. Pena que esteja fora do jogo. O Vasco, sem dúvida alguma, vai sentir a sua falta. Se bem que o Maricá, sempre que entra, dá conta do recado, jogador que produz muito. Vamos mais uma vez ao gramado com Rui Guilherme. Bem, Luiz Carlos Júnior, o técnico do Guadalajara, o Tuca Ferretti, ele só vai dar entrevistas depois da partida. A ordem dele para o time é jogar na defensiva. Já no Vasco, o técnico Antônio Lopes vai pedir para a equipe, ou melhor, já pediu à equipe para jogar bem ofensiva, explorando os flancos, principalmente as pontas, porque o Vasco tem que vencer e aí a vitória vai passar à próxima fase da Taça Libertadores, Luiz Carlos. O último jogo do Vasco aqui em São Januário foi muito bom, uma grande atuação do Vasco da Gama. Vasco 3, Grêmio 0. O árbitro Jorge Larrionda confere os últimos detalhes. A saída no primeiro tempo é do time mexicano. Mais uma vez o árbitro conversa, anda no gramado. O grande problema, Luiz Carlos, é que os fotógrafos e cinegrafistas e os companheiros todos aqui que estão em São Januário, os repórteres de rádio, todos têm que ficar atrás dos gols. Não se pode ficar nas laterais, segundo a Confederação Sul-Americana de Futebol, que é a responsável pela partida. Então vai atrasar um pouco mais. Aí está o árbitro do jogo. Ele foi um dos auxiliares de Grêmio e Guadalajara. Aliás, o time mexicano ocupa apenas a 12ª posição no torneio de verão de 1998, após 16 rodadas. O líder é o Necaxa, o segundo o Toluca, o terceiro é o Cruz Azul, o Atlas é o quarto. Apenas o 12º lugar, o Guadalajara, que aparece na 4ª posição do grupo 2. Nós temos uma classificação geral e depois uma classificação por grupos. No grupo 2, o Guadalajara é apenas o 4º colocado. E como de costume, Luiz Carlos Júnior e amigos do Sport TV, no primeiro tempo, o técnico Antônio Lopes vai assistir a partida da sala do presidente Antônio Soares Calçada. Ao lado dele está o vice-presidente de futebol do Vasco, Eurico Miranda. Detalhes com o Rui Guilherme. Quando o Vasco joga bem, ele fica bem o primeiro tempo lá. Agora, se o Vasco começar jogando mal, é bem provável que ele desça antes do final do primeiro tempo. Isso acontece com frequência também no Maracanã. Nada ainda do início da partida. Jorge Larrionda vai correndo agora para o meio de campo. A diretoria do Vasco, Luiz Carlos Júnior, aguarda 10 mil torcedores aqui em São Januário. Muito bem, vão começar as emoções de Vasco e Guadalajara no Sport TV, o canal campeão da Copa Libertadores da América 1998. Saída do Guadalajara no primeiro tempo.
Apita o juiz, bola rolando. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Chaves já tentando o lançamento longo na direita. Vasco da Gama e Guadalajara aqui no Sport TV. Falta em cima do Nasa. Cometida pelo Ramon Ramírez. Pedrinho. Falta do Nápoles. 2 faltas em 25 segundos. Maricá. Já foi puxado, levou vantagem. E agora o juiz mandou seguir. A bola volta a ser do Vasco da Gama. Ramon na grande área, dividiu. Robles. Sedano sai do gol. Sedano tem 1,80 m de altura. É baixo o Raul Plasman. Oficialmente 1,80 m, no visual menos, hein? Eu acho que ele tira a foto nas pontas dos pés, né? Porque, olha, 1,80 m, mas não tem mesmo. Mas é a altura limite, né? Quer dizer, no mínimo 1,80 m para que tenha condições de jogar nessa posição. Luizão errou o passe. 1 minuto no primeiro tempo, 0 Vasco, 0 Guadalajara. Chaves acabou perdendo. Zarate divide. A sobra é de Chaves. Este é Zarate. Vasco entrou com muita disposição. E o time do Guadalajara começa todo recuado. Maricá caiu. Tá valendo a jogada. Dois minutos no primeiro tempo, 0 Vasco, 0 Guadalajara. Libertadores da América para você aqui no Sport TV. Mais uma falta a favor do Vasco, falta no Odivan. O Odivan foi expulso no jogo no México contra o Guadalajara. E no final da partida, os jogadores do Guadalajara trocaram passes, a torcida gritou olé. O Donizete disse que vai a vingança hoje, vai a forra hoje. Hoje é dia de vingança. Você acredita nesse sentimento, Raul? É por aí? Não, eu acho que, é claro, isso ele fez para mexer com a torcida, né? Quer dizer, foi à televisão, anunciou nas rádios, pediu a presença do público, o público atendeu, está inflamado, vibrando e jogando junto com o time, isso é positivo. E o juiz, mais uma vez, é muito vaiado. Tá deixando o jogo seguir. Felipe na bola. Ramon de primeira para o Donizete. Impedimento duvidoso, hein? Esta foi uma marcação duvidosa. 3 minutos no primeiro tempo, 0 Vasco, 0 Guadalajara. E é bom, Luiz Carlos, a torcida do Vasco se comportar aqui em São Januário, porque a Confederação Sul-Americana retirou a punição de 18 meses que havia imposto aí ao clube, ao time de São Januário, no jogo Vasco e River Plate pela Supercopa em outubro do ano passado, quando incidentes marcaram a interdição do estádio. Sanches. O Maricá vai voltando, vai dando espaço, trabalha o Guadalajara pela esquerda. Ramon Ramírez, sai o cruzamento atrás do gol de Carlos Germano. Você está revendo a jogada, o lançamento para o Donizete. Parecia estar um pouco adiantado. Felipe. Este é Donizete. Lançamento para Donizete, 4 minutos no primeiro tempo, 0 Vasco, 0 Guadalajara. Sedano. O Donizete bateu direto para o gol. É exatamente por ali, pelo lado direito, é que o Donizete se consagrou. Por ali ele joga melhor, é um jogador que tem uma grande arrancada, velocidade. Do lado do campo tem mais espaço que no meio e ali ele se dá bem melhor. Ramon de cabeça, vem o Vasco, não há impedimento do Luizão. Cai Luizão, falta do artilheiro do Vasco. Luizão marcou 9 gols na temporada. E o árbitro diz que ele é que empurrou. Está certo o árbitro.
Zarate. Felipe na boa de novo. Luizinho. Daí para Luizão. Segundo o juiz, o Soares ganhou na boa. 5 minutos no primeiro tempo. 0-0. Vasco e Guadalajara. Nápoles pode bater para o gol. Deu um susto no Carlos Germano. Reveja o chute do Nápoles. Sport TV, o canal campeão da Copa. A melhor cerveja do Brasil. Pedrinho ganhando para o Vasco. Vai ganhando tempo o time mexicano. 6 minutos no primeiro tempo. 0 Vasco, 0 Guadalajara aqui no Sport TV. Você está acompanhando aqui no Sport TV as emoções da Taça Libertadores da América. Robles volta a jogada. Sanches dando um chutão para frente. Zarate. Falta marcada para o Guadalajara. Sanches trabalhando com o Soares. Tem o Zarate ao seu lado. Bom toque à frente. Chaves. Cruzamento para o Nápoles. Tentativa dentro da grande área. Nápoles rolou para trás. O chute de fora. O juiz estava na frente do Carlos Germano. E ele dá o escanteio. A torcida começa irritada com o Jorge Larrionda. Escanteio para o Guadalajara. 7 minutos no primeiro tempo. Esse é fera. Ramon Ramírez, número 7 do Guadalajara. Chaves na reposição. Vem o time mexicano pela esquerda. Nápoles dentro da grande área. Agora quem recua é o Vasco da Gama. Passamos dos 8 minutos no primeiro tempo. Zarate, 0 Vasco, 0 Guadalajara. Boa antecipação do Felipe. Donizete pediu na frente o toque para o Ramon. Chaves. Ramon. Recuperando a bola para o Vasco. Chamando o apoio do Maricá. Falta do Mascarenho. Mascarenho disse que entrou com o ombro. De jeito nenhum, empurrou. Mais uma vez o lance aqui no Sport TV. Odivan veio tentar a cabeçada. Mauro Galvão também está na grande área. Luizão é bom no jogo aéreo. 0 Vasco, 0 Guadalajara. O cruzamento fechado. Sedano tirou. Contra o Grêmio no Olímpico, o Sedano andou saindo mal do gol algumas vezes. Luizinho. Este é Donizete. Maricá. Temos 9 minutos no primeiro tempo, 0-0. Mascarenho abrindo na direita. Este é Zarate. Arellano fica bem aberto na ponta direita. E o Nápoles fica flutuando entre os dois zagueiros centrais do Vasco.
Você está acompanhando as emoções da Libertadores da América. O Vasco da Gama tem a bola mais uma vez. Lançamento para Luizão. Sedano saiu do gol. Estava na risca da grande área, Sedano. 10 minutos no primeiro tempo. 0 Vasco, 0 Guadalajara. Você comentava sobre o Sedano, deve ser da escola do Jorge Campos, né? Que joga adiantado, joga como centroavante, inclusive na sua própria seleção. Arellano tocou no meio. Toque de mão do Maricá. E vem aí o primeiro cartão amarelo da partida. Aos 10 minutos do primeiro tempo. A bola já está em jogo. Tá a confirmação do cartão para o Maricá. E é bom lembrar, Luiz Carlos, cada cartão amarelo vale $100. Nápoles. Detalhes no gramado com o Rui Guilherme. Sai o cruzamento para a área. A bola não chegou no Ramon Ramírez. Odivan. Saiu jogando mal o Odivan. Chaves. Arellano volta a jogada. Zarate. O Vasco vai dando espaço para o Guadalajara. 0 Vasco, 0 Guadalajara. Nápoles, o cruzamento. Chaves furou. Chutaria bem colocado na grande área o Chaves. 11 minutos no primeiro tempo. 0 Vasco, 0 Guadalajara. Pedrinho. Luizinho. Maricá vem no apoio mais uma vez. Donizete pediu. Gritando aí o Tuca Ferretti. Cruzamento fechado atrás do gol de Sedano. Mas houve o desvio. Escanteio para o Vasco. De novo, Odivan e Mauro Galvão vão chegando à grande área. 12 minutos, 0 Vasco, 0 Guadalajara. Maricá. Luizinho. Como o Luizinho é o mais baixo do time, é quem sobra. Luizinho tem 1,68 m. Nasa de primeira, de fora. Sedano sai do gol. Pra fora. O Sedano chegou atrasado. Luizão dividiu e bateu pra fora. Me deu a impressão que o goleiro chegaria antes do Luizão. Ele se esticou, entrou de carrinho e quase marcou o primeiro do Vasco. E a orientação do técnico Antônio Lopes, Luiz Carlos, é que o Luizão jogue mais fixo na área. Com isso ele vai tocar menos na bola. O Luizão não gosta de jogar desse jeito, mas é a orientação do técnico Antônio Lopes. 13 minutos no primeiro tempo, 0 Vasco, 0 Guadalajara. Falta marcada. Você está revendo a jogada. Ramon Ramírez está na bola, Zarate também. Quem ajeita é Zarate. Bom momento a favor do Guadalajara. Zarate deixou para o Ramírez. Ramon Ramírez soltando uma bomba e assustando o Carlos Germano. É o segundo bom chute do Guadalajara. O Guadalajara está jogando de igual para igual contra o time do Vasco da Gama, que não marca bem aí na sua cabeça de área. A proteção não está sendo muito bem feita. Os dois jogadores, o Nasa e o Ramon, não voltam muito bem para fazer fechar esse meio campo e acaba estourando em cima da zaga. Falta e cartão amarelo. Cartão amarelo para o jogador Mascarenho, número 26 do Guadalajara. Em relação do Lopes, a vontade dele é que o Luizão permaneça fixo na área, porque o Luizão é melhor ali dentro da área. O Donizete
trabalha mais fora da área, tem uma melhor movimentação. Falta para o Vasco, cruzamento fechado, Odivan. 15 minutos no primeiro tempo, 0 Vasco, 0 Guadalajara. Tiro de meta para Sedano. Vai voltar o Felipe. Raul Plasman, passamos dos 15, 0-0. É um resultado justo? Poderia ser 1-1. Seria mais justo ainda porque as duas equipes criaram oportunidades e claras de gol. O Vasco agora está melhorando, coloca um pouco mais de velocidade no jogo, mas o time mexicano também criou alguma coisa em termos de meio campo. Conseguiu assustar aí o Carlos Germano com 2 chutes que passaram muito perto. E olha o Vasco, Donizete rolou para trás, o chute! Nasa pegando firme de primeira. Para você curtir de novo aqui no Sport TV. Raspou a trave. São 4 foguetes que já passaram nas 2 traves, né? 2 na do Vasco da Gama e 2 na do time mexicano. As finalizações estão acontecendo e a previsão é que tenhamos aí gols até nesse primeiro tempo, viu, Luiz? Pelo que está acontecendo até agora, essa é a tendência do jogo. Libertadores da América para você aqui no Sport TV. 0 Vasco, 0 Guadalajara. Temos 16 minutos no primeiro tempo. E olha o Nasa com a bola dominada. Luizão, Nasa. Boa distribuição de jogo. Pedrinho chegou tarde. Felipe. Odivan. Passamos agora dos 17 no primeiro tempo, 0-0, Vasco da Gama e Guadalajara. Maricá. O Maricá é jogador de meio campo, pelo menos era jogador de meio campo nos juniores do Vasco. Então, ele virou um lateral extremamente ofensivo. Geralmente, o lateral vira meio campo. No caso dele é o contrário, é o meio campo que virou lateral, mas ele executa muito bem a sua função. É um jogador que tem muita velocidade, tem habilidade, tem uma boa técnica. Vem Chaves com a bola dominada na entrada da área, bateu Chaves, houve o desvio, impedimento. Impedimento do Nápoles. O auxiliar ergueu a bandeira bem antes da conclusão do Nápoles. Na câmera do impedimento, Raul, ficou claro. Ficou claríssimo. Mais uma vez ficou demonstrado aí a fragilidade na hora de marcar que demonstra o Vasco da Gama. Eles não têm o primeiro combate de meio campo. Quer dizer, o Nasa se apresenta muito bem na frente para a conclusão, para a finalização, mas na hora da proteção o Vasco da Gama não tem nenhuma. Tanto é que é a 4ª oportunidade que tem o time mexicano de chegar ao seu gol. Sport TV, o canal campeão da Copa. Novo Fujifilm Superia, a cor total. Libertadores da América, bola para Gustavo Nápoles Monteon. Nápoles está com 24 anos, 1,74 m, pesa 66 quilos. Ontem o Guadalajara não chegou a treinar aqui em São Januário por causa da chuva que caiu no Rio de Janeiro, Luiz Carlos. Mas o gramado aparentemente está em ótimas condições. Rui, você está aí no gramado. O gramado está bom? Está realmente o gramado de São Januário muito bom para a prática do futebol. Bola para o time mexicano. Ramírez. Sánchez. 19 minutos no primeiro tempo, 0 Vasco, 0 Guadalajara. Suárez. E a falta marcada a favor do Vasco. Você reviu a falta do Mascarenho. Donizete, chegou atrasado o Donizete, ele ficou esperando a bola na verdade. Donizete. Pedrinho.
Ramon. Pedrinho. Tem o Felipe na esquerda. Apareceu muito pouco no apoio até agora o Felipe. Ele capricha no cruzamento. 20 minutos, primeiro tempo de jogo. Vem o Vasco. Luizão, travado na hora do chute. Escanteio para o Vasco. Reveja aí a tentativa do Luizão, que está se movimentando muito. Luizão está com 22 anos, tem 1,78 m, pesa 69 quilos. Já jogou no Guarani, no Palmeiras e no Deportivo La Coruña. Sedano! Olha, se o Luizão tem 1,78 m, o Sedano não tem 1,80 m. Não tem mesmo, Luiz. Se o Rui Guilherme tiver uma fita métrica, ele pode até, em vez de entrevistá-lo no intervalo, tira aí a nossa dúvida. 21 minutos. 0 Vasco, 0 Guadalajara. Libertadores da América. O Guadalajara tem 6 pontos no grupo, o Vasco 4. Hoje é o último jogo do time mexicano. Se o Vasco vencer, o Guadalajara estará eliminado. Derrubado Suárez. O time do Guadalajara no jogo contra o Grêmio suportou bem o primeiro tempo. O Grêmio estava muito pouco inspirado também. Olha a jogada duvidosa ali do Maricá, hein? Nápoles ganhou. E agora o juiz atrapalhou o time mexicano. Luizão. Raul Plasman. A intenção, Luiz, foi a bola, mas ela saiu, ela correu um pouco mais, a perna já estava no alto e ele deu o segmento. Aconteceu a falta, evidentemente. Donizete. Zarate deixando bem. Ele pode ter a intenção de atingir a bola, mas atinge o jogador e isso é falta da mesma forma. Conversei com um integrante da comissão técnica do Guadalajara, Luiz Carlos, e o Sedano tem 1,78 m. Já admitiram 2 centímetros a menos. Rui, daqui o Raul diz que não, que ainda tem menos. Se apertar ele, ele vai dizer, não, 1,76, 75. 0 Vasco, 0 Guadalajara. Libertadores da América, temos quase 23 no primeiro tempo. Donizete fazendo o trabalho de pivô. Não conseguiu a devolução para o Luizão. Nápoles. Suárez perdeu. O Vasco não está jogando com a camisa número 10. Essa camisa foi reservada para Edmundo, mas Edmundo não voltou. Ramon. Libertadores da América para você aqui no Sport TV. Luizinho está com 33 anos. E essa é a sua terceira passagem pelo Vasco da Gama. Pedrinho. Mais uma falta a favor do Guadalajara, cometida pelo Luizinho. Como eu falei há pouco, ele saiu 3 vezes. Primeiro para o Celta de Vigo, aí voltou para o Vasco, saiu para o Corinthians. E essa é a sua terceira passagem pelo Vasco da Gama. 24 minutos no primeiro tempo, 0 para o Vasco, 0 para o Guadalajara aqui no Sport TV. Robles. Coyote. De novo Robles. Nápoles pediu, recebeu na entrada da área. Coyote tem o Chaves livre. Este é Chaves. Ramírez. Gira bonito Ramon Ramírez. E a falta do Felipe. O time do Vasco começa a ficar irritado.
Houve a falta. Já soltou uma bomba mais ou menos dali o Ramon Ramírez. (25 minutos no primeiro tempo). Zarate toma muita distância. O Coyote acabou batendo. Este é Donizete. Pedrinho. Impedimento do Pedrinho, segundo o auxiliar. Na hora do lançamento, eu tenho quase certeza que o Pedrinho não estava mais impedido. Não é esse lançamento, é o anterior para o Pedrinho. Mas já deu para perceber que, na verdade, não aconteceu impedimento. Agora o Pedrinho caindo aqui pelo lado esquerdo. O Vasco produz muito mais. O Pedrinho está funilando o jogo, com isso facilita a marcação do time mexicano. Você reviu o lance mais uma vez. Não é esse lançamento. O impedimento marcado foi o anterior, quando o Pedrinho voltou. O Luizão evidentemente não estava impedido. (26 no primeiro tempo, 0 para o Vasco, 0 para o Guadalajara. Donizete passou pelo Soares. Maricá consegue o cruzamento, bola para o Pedrinho. Tiro de meta para Sedano. Detalhe, Luiz Carlos Júnior, que o técnico Antônio Lopes, com 27 minutos de jogo, já desceu aqui para o gramado, está passando as instruções, principalmente para o Donizete, para que abra mais. Ele está correto, ele tem razão de estar preocupado e tem razão nesse tipo de orientação, querendo que o Donizete abra mais, que jogue mais pelos lados do campo, como o Pedrinho deveria fazer aqui pelo lado esquerdo. O lado esquerdo do Vasco é muito bom com Felipe e Pedrinho. Ramon Ramírez na linha de fundo, cruzamento, Odivan tirando. Coyote segue a jogada. Ramon puxando o contra-ataque do Vasco, lançamento para o Donizete aberto na direita. Só que o Ramon exagerou. O Donizete consegue evitar a saída, mas se atrapalha. Tiro de meta para Sedano. Lopes gostou do esforço do Donizete. Sport TV, o canal campeão da Copa. Real Master, 10 dias por mês sem juros. Isso é importante. 28 no primeiro tempo, 0 para o Vasco, 0 Guadalajara. Arellano. Ramírez. Mascarenho pela linha de fundo. Bateu pro gol Germano. Estava quase na linha de fundo Mascarenho. Reveja, bonita jogada. Estava atento o Carlos Germano. Eu acho que a bola não entraria, mas poderia bater na trave. 0 Vasco, 0 Guadalajara. Primeiro tempo de jogo aqui no Sport TV. Chegamos agora a 29 minutos. Começa a sair mais para o jogo agora o Guadalajara. Mais uma vez eu lembro, se o Guadalajara perder, estará eliminado. Arellano. Este é Ramon Ramírez. Felipe ganha. Liga rapidamente o contra-ataque. São 4 contra 4. Pedrinho abrindo na direita. Luizão, o Vasco perde tempo. Vasco continua com 4, agora contra 6 jogadores mexicanos. Donizete perde. E tome contra-ataque, Arellano. Nápoles pede no meio, Arellano bateu pro gol, Germano. Sai pro jogo o Guadalajara. E à medida em que o Vasco vai chegando com mais gente na frente, vai ficando mais vulnerável atrás.
Bem, Carlos Germano. Sobretudo porque o time do Guadalajara coloca muita velocidade no jogo. Tem alguns jogadores habilidosos. E o Vasco não marca bem, não faz a proteção na cabeça de área. O Luizinho não acompanha, o Nasa também, o Ramon não volta muito. 30 minutos, 0 Vasco, 0 Guadalajara. Cobrança fechada, Germano acompanha, olha o toque para trás. Não entrou. Tenta o Guadalajara, mais um cruzamento para a área. O chute do Arellano furou. Pegou mais ar do que bola. Saiu mal do gol Carlos Germano. E o Guadalajara perdeu, sem dúvida, a melhor chance da partida. Pedrinho, falta do Zarate. Pedrinho levou vantagem. Bonito corte. Luizão se apresenta na intermediária. Ele fez a opção pelo toque para o Felipe. Felipe está no mano a mano, cruzamento. Tirando o Suárez. Arellano. Mauro Galvão. Chaves. E a falta no Chaves. Falta do Pedrinho. Estamos revendo aí a saída ruim do Carlos Germano. Que gol incrível foi perdido pelo Guadalajara. Chegamos a 31 minutos, 0 Vasco, 0 Guadalajara aqui no Sport TV. Robles. Chaves pediu no meio. Sanchez. De novo Robles. Mascarenho. (32 minutos). Raul, o empate é justo? Olha, o time mexicano se apresenta melhor agora no final desse primeiro tempo, principalmente porque coloca muita velocidade, como já chamei a atenção. O número 15, Chaves, é um bom jogador, explora bem os lados do campo. O time mexicano, o Vasco marca mal, e a melhor oportunidade do jogo, sem dúvida alguma, foi do Guadalajara. Arellano ganhando o Odivan. O Arellano já tem cartão amarelo. Deu uma aliviada agora o Jorge Larrion, árbitro uruguaio. Era ou não era jogada para um outro amarelo, Raul? Sem dúvida alguma. Falta de critério, mais uma vez. Aliás, em qualquer parte do mundo, há falta de critério. Eu estou muito preocupado com esse carrinho que a FIFA diz que vai punir. Mas que, olha aí. Donizete abrindo na direita para Luizão. Cruzamento por baixo. Tenta de novo Luizão. Felipe apagado no jogo. Tá valendo. Chaves. O contra-ataque do Guadalajara pode ser perigoso. Arellano. Chaves. Vai para Mascarenho. Bonito toque de cabeça. Ramon Ramírez. Vai ficar cara a cara. Tocou fraco. Muita visão do Arellano, distribuindo muito bem o jogo para Ramon Ramírez. E muita facilidade também para chegar à frente com condições de finalizar. O Vasco continua marcando mal, continua marcando a distância, não acompanha a velocidade do time mexicano quando ele está no ataque. Os jogadores estão presos em campo e o Guadalajara vai perdendo aí oportunidades. Queria só fazer uma correção. Quem tem o cartão é o Mascarenho e não o Arellano. E o Mauro Galvão reclama uma barbaridade, com razão, do seu meio campo, da falta de proteção na cabeça de área. Olha aí, a liberdade do time. Chaves, bobeou. Bem Luizão no desarme. Pedrinho.
Zarate ganhou. Este Arellano. Passamos dos 35 no primeiro tempo. 0 Vasco, 0 Guadalajara. Aí está Pedrinho. Pedrinho começou muito bem o ano de 98 no Rio São Paulo. Agora caiu de rendimento. Exatamente por isso o Vasco da Gama não produz o seu verdadeiro futebol. O Pedrinho é uma peça-chave, uma peça importante do equilíbrio entre meio campo e ataque. Luizão. Ramon. Lançamento para Donizete, se apresenta atrás Maricá. Donizete tentava o toque bonito para o Maricá. A torcida já começa a ficar impaciente mais uma vez com Donizete. Não é a primeira vez que a torcida do Vasco pega no pé do Donizete. Luizão, Pedrinho, tabela bonita, Sedano saiu do gol. Coyote. Ramon Ramírez. Começa a se soltar o Ramon Ramírez. Este é Nápoles. Cruzamento fechado, Odivan tirando, subiu mais alto que Arellano. Zero Vasco da Gama, 0 Guadalajara. Temos 36 minutos no primeiro tempo. Contra o Grêmio, o Guadalajara segurou o 0 a 0 no primeiro tempo. Tomou um gol do Ronaldo no primeiro minuto do segundo tempo. Cobrança fechada. O Nápoles desviou de cabeça. Reveja o lance, dando um susto em Carlos Germano. E ninguém para completar a jogada. Ela cruzou toda a pequena área do Vasco. Robles. 37 minutos no primeiro tempo. Nápoles atropelado pelo Odivan. Chaves levou vantagem. O toque à frente. Arellano perdeu tempo. Busca a linha de fundo. Tiro de meta para Carlos Germano. O último toque foi do Arellano. 37 no primeiro tempo. 0 para o Vasco. 0 para o Guadalajara aqui no Sport TV. Maricá, o juiz caiu sozinho e se machucou. Está mancando Jorge Larrionda. Para delírio da torcida do Vasco, Sedano. O Raul me disse que ele tomou uma trombada ali, deu uma trombada no Chaves. E o árbitro está mancando em campo, hein, Luiz Carlos? O Chaves passou por ele, eu tive a impressão que houve o toque por baixo. Nós revimos o lance, realmente ele foi tocado, me pareceu tocado realmente pelo Chaves. E como o Rui destacou, está mancando, o juiz está sentindo. Bom, existe um juiz reserva e ele hoje, pode ser atendido. Hoje não é nem o bandeira vermelha, porque as bandeiras são bicolores. E o trio de arbitragem é uruguaio. Jorge Larrionda, Rubem Menezes e Daniel Bejo. Quem apitou o jogo do Grêmio com o Guadalajara foi o Daniel. Tirando o Odivan. Pedrinho. Chegamos a 39, 0 a 0 aqui em São Januário. Vasco e Guadalajara. Luizão. Luizinho. Luizão. Pedrinho. Felipe. Felipe não está fazendo as jogadas de linha de fundo, está jogando pelo meio. Pelo meio fica mais fácil para a marcação. Falta perigosa a favor do Vasco. Eventualmente pode conseguir uma oportunidade como essa, uma falta, mas está jogando errado o time do Vasco da Gama. Está funilando o jogo, os dois homens que jogam muito bem aqui abertos, aqui pelo lado esquerdo, que produzem muito mais. Jogando dessa forma, não estão facilitando, como você já chamou a atenção. O time mexicano se defende com maior facilidade.
Soares derrubou o Pedrinho. Passamos dos 40 minutos. Falta perigosa a favor do Vasco da Gama. Dali o Ramon pega muito bem. Ramon Menezes está com 25 anos, mais um cartão amarelo. Cartão para o jogador Nápoles, número 10 da equipe do Guadalajara. Expectativa aqui em São Januário. Ramon na cobrança. Se passar pela barreira, pode entrar. Ramon no travessão. A barreira encobria a visão do Sedano. Reveja. O goleiro contava possivelmente com um toque na barreira, porque ele estava com a sua visão totalmente encoberta. 41 minutos, 0 Vasco, 0 Guadalajara. Está aí a confirmação do cartão para o Nápoles. Pedrinho. Naza. Agora sim o toque que a torcida queria, o toque para o Maricá. Ele vem no apoio, bate cruzado. Escanteio. Sanches foi quem colocou para escanteio, Luiz Carlos. Providencial a participação do Sanches. A torcida faz muito barulho. 0 Vasco, 0 Guadalajara. Temos quase 42 minutos. Este é Felipe. Luizão. Zarate. Coyote. Nápoles. Está jogando Soares. Mascarenho. Nápoles. De novo Mascarenho. Arellano pediu. Mascarenho na jogada individual. Foi travado na hora do chute. Saiu jogando mal o Vasco. Ramon Ramírez. Cai para Zarate. Falta no Mauro. Aí está Mauro Galvão. Você está revendo o lance. Cartão amarelo para Zarate. (43 no primeiro tempo, 0-0 Vasco da Gama e Guadalajara. Arellano. Chaves. Ramírez. Nápoles. A sobra é de Ramon. Falta do Chaves. Você está revendo o lance. Luizinho. Maricá. Vai para Donizete. Perdeu o Donizete, a torcida se irritou, mas ele teve recuperação no lance. Consegue o cruzamento para o Luizão. Pedrinho. Bateu pro gol. Na trave e a bola saiu, tiro de meta. Mais uma bola na trave aqui em São Januário. Para você curtir de novo o lance. Pedrinho tinha pouco ângulo, chutou forte. Tiro de meta para Sedano. Não havia impedimento. Sport TV, um canal campeão da Copa. Corsa Sedan Super, o único sedã 1.0. Pedrinho.
Arellano perdeu, tá valendo a jogada. Donizete na entrada da área. A sobra é de Arellano. Não há impedimento. Ramon. Nós temos vários torcedores aqui em São Januário com apitos. Então, eventualmente, você pode escutar um apito que não é o do juiz. 45 minutos, primeiro tempo de jogo, 0 Vasco, 0 Guadalajara. Sedano no alto dele na pequena área. Coyote. Ótimo lançamento. Arellano. Luizinho na marcação. Chaves pediu e recebeu. Nápoles acompanha pelo meio. Chaves, ele vai na linha de fundo. Não houve nada. Rigorosamente nada. Quando apita Jorge Larrionda. Acaba o primeiro tempo. 0 para o Vasco da Gama, 0 para o Guadalajara. A torcida do Vasco não gosta. Daqui a pouco você fica com Juliana Coelho e aquela edição curta, especial, com as notícias do dia no Sport TV News. 0 Vasco, 0 Guadalajara. Nós vamos a um rápido intervalo. Mas você continua ligado no Sport TV, o canal campeão da Copa. Raul me mostra aqui temperatura de 24 graus e você vai curtir de novo alguns dos melhores nada ainda do Vasco da Gama. Raul, o que mudar no Vasco para o segundo tempo? O Vasco teve até menos chances de gols, talvez, que o Guadalajara. Com certeza, Luiz. O time mexicano teve uma melhor produção, produziu bem mais do que o time vascaíno, que não jogou absolutamente nada. Ninguém gostou do time do Vasco, nem quem está vendo pela televisão, nem quem está aqui. O torcedor está irritado, chateado com a atuação do Vasco nesse primeiro tempo. O time mexicano teve as melhores oportunidades, poderia ter virado esse primeiro para o segundo tempo com a vantagem na partida e seria merecido. Agora, o que mudar no Vasco é a maneira de jogar. Não digo nem fazer alterações no time, mas alterar a forma de jogar. Primeiro, o Vasco marca muito mal, tem que compor ali a sua maneira de se defender, principalmente com Luizinho, Nazi, Ramon e Pedrinho para compor esse meio campo aqui em termos de proteção. Na frente, jogar um pouco mais aberto, como quer o Lopes, como gritou o Lopes o primeiro tempo todo. Donizete pelo lado esquerdo, o Pedrinho caindo aqui pelo lado, o Donizete, digo, pelo lado direito, e o Pedrinho pelo lado esquerdo, contando com o apoio do Felipe, que não existiu nesse primeiro tempo. Se o Vasco se comportar assim, tem possibilidade de sair com bom resultado daqui. Vamos ao gramado com o Rui Guilherme. Daqui a pouco o Rui Guilherme. Vasco da Gama e Guadalajara. O Vasco tem mais 45 minutos para conquistar uma vitória e já definir os 3 classificados no grupo. Seriam Grêmio, América e Vasco. Ficam faltando jogos do América com o Grêmio e com o próprio Vasco da Gama. E aí teríamos a definição das posições do grupo. Teoricamente, quem se classifica em primeiro lugar pega um time supostamente inferior. Isso seria uma vantagem. Mas na Libertadores do ano passado, quer dizer, o Cruzeiro foi segundo colocado, o Sporting Cristal foi o terceiro colocado, né, no seu grupo na primeira fase, e acabaram decidindo a Copa Libertadores da América. Quer dizer, isso não vale muito, né? O Cruzeiro perdeu os 3 primeiros jogos que acabou conquistando a Libertadores. O Cruzeiro perdeu em casa para o Grêmio e depois acabou ganhando do Grêmio em Porto Alegre, com a presença já do então Paulo Autuori no seu comando. Houve a troca de treinadores. Vai começar o segundo tempo, Luiz. E o Vasco e o Guadalajara voltam com a mesma formação do primeiro tempo, Luiz Carlos. Obrigado, Rui. Vão começar as emoções do segundo tempo. De Vasco 0, Guadalajara também 0. Jorge Larrionda apita, bola rolando. Começa o segundo tempo aqui em São Januário. Até agora, tudo igual. Odivan. Primeiro lançamento para o Luizão. Lembrando que em Porto Alegre, Ronaldo marcou o primeiro do Grêmio contra o Guadalajara no primeiro minuto do segundo tempo. Zarate.
Vamos ouvir aqui o técnico Antônio Lopes e o que ele passou para os jogadores nesse segundo tempo. Acertar mais o posicionamento da equipe, ela estava indo muito à frente, desorganizadamente. Os dois volantes estavam praticamente indo a um tempo só, os dois laterais. Tomamos uns contra-ataques que não podíamos tomar. Temos que ter aplicação, vontade, mas temos que ter organização também. Ramon, de novo Maricá. Tá valendo. Se recuperou Maricá. Nasa de fora. Felipe. Sedano fazendo a defesa. Reveja aí a defesa de Sedano. Estava bem colocado. 1 minuto no segundo tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Guadalajara aqui no Sport TV. Ramon. Donizete pediu, bola para ele. O Pedrinho tá livre. Recebe Pedrinho, bate cruzado. Donizete não teve domínio. Odivan. Nápoles divide, ganha. Chaves. Arellano. Echezarate. Ramon Ramírez. Libertadores da América 1998. Suárez. Robles. Falta do Maricá no Mascarenho. Você reviu o lance no Sport TV. Chegamos a 2 minutos, 0 a 0, Vasco e Guadalajara. Robles. Este é Coyote. Robles. Zarate. Ganhando Mauro Galvão, campeão brasileiro pelo Internacional em 1979. O Mauro foi 3 vezes campeão brasileiro, em 79 com o Inter, em 96 com o Grêmio e em 97 com o Vasco. Luizão. Toque de mão. Robles. Ele recebe cartão amarelo. Quarto cartão amarelo para jogadores do Guadalajara. E o técnico Tuca Ferretti do Guadalajara pede para que todos os jogadores reservas façam o trabalho de aquecimento. Mais um bom momento a favor do Vasco. Robles tocou com a mão na bola. Robles nunca jogou pela seleção mexicana. Pedrinho na cobrança. Ele já marcou o gol de falta este ano. Pedrinho! Tiro de meta para Sedano. Boa cobrança do Pedrinho, revelado pelo Vasco da Gama. Sedano voou, a bola tocou na trave. Outra bola que toca na trave do Guadalajara. O Vasco adianta seus jogadores, ganha essa bola. 0 Vasco, 0 Guadalajara, 4 minutos no segundo tempo. A bola está em jogo. Felipe. Ramon. Este é Luizão. Luizinho. Dai para Nasa. Boa antecipação do Zarate. Nápoles. Arellano. E a partida é interrompida agora. Temos quase 5 minutos. Você reviu o lance do Zarate. 0 Vasco, 0 Guadalajara. Sport TV, o canal campeão da Copa. A melhor cerveja do Brasil. Ganha tempo Zarate. Passamos agora dos 5 minutos. Ele vai saindo de maca.
Noé Zarate Ojeda. Já jogou 2 vezes na seleção mexicana, é profissional há 6 anos. Ele está com 24 anos. Zero Vasco, 0 Guadalajara aqui em São Januário. Nós temos um público de razoável para bom. E vem o Vasco, a torcida espera o gol do Vasco, 0-0. Mas o Vasco não está jogando bem. Donizete na raça ganhou. Pedrinho na habilidade caiu. Falta no Pedrinho. O torcedor joga com o time. Você reviu a falta do Pedrinho. Odivan, Mauro Galvão, Nasa, todo mundo na grande área, torcida empolgada. Ramon na cobrança na barreira. Ainda Ramon Menezes na linha de fundo, cruzamento. Ramon começou no Cruzeiro, depois esteve emprestado ao Bahia, foi comprado pelo Vitória. Do Vitória foi para o Bayer Leverkusen, de onde veio para o Vasco. Ramon cobrando o escanteio, bola fechada, Sedano. Maricá de primeira. A bola pegou no Nápoles. Donizete. Maricá. Bonita jogada individual. O Vasco vem na pressão, Felipe. Sete minutos, segundo tempo de jogo. Zero Vasco da Gama, 0 Guadalajara. Felipe continua apagado. Lançamento para o Nápoles. Libertadores da América. O Vasco é o último colocado no grupo com 4 pontos. Mas hoje o Guadalajara, que tem 6, faz o seu último jogo. Nápoles. Pedrinho fez a roubada, falta nele. Ramon. Luizão corre pela direita, Donizete pela esquerda, Ramon chamando o Luizão. É bom o ataque do Vasco. Ramon tentou de cabeça, impedimento já marcado. Se atrapalharam Donizete e Ramon. No profissionalismo, o Guadalajara foi o time mexicano que mais títulos conquistou. Foram 10 conquistas. 0 Vasco, 0 para o Guadalajara. 9 minutos no segundo tempo. Felipe. Pedrinho. Este é Luizão. Perdeu para o Nápoles. A do Luizão não é muito aqui chegar na intermediária. Luizão é homem de definição na grande área e não de preparação. Ele é melhor, já dissemos isso no primeiro tempo, melhor dentro da área. O Donizete ainda tem uma característica de voltar para arrumar o jogo, para organizar alguma jogada. Mas ele não, o Luizão tem que jogar dentro da área. Pedrinho, falta do Pedrinho. O Guadalajara perdeu no dia 4 de março para o América, 0 Guadalajara 1 América. No dia 10 de março, Guadalajara 1, Grêmio 0. Nós temos 10 minutos no segundo tempo. No dia 17 de março, 1 Guadalajara 0 Vasco.
Depois, no dia 24 de março, América 2, Guadalajara 0. E no dia 31, Grêmio 2, Guadalajara 0. Esta campanha do Guadalajara. O Vasco perdeu para o Grêmio. 1-0 o Grêmio no Olímpico. Perdeu para o Guadalajara. Empatou com o América 1-1. Vasco 0, Guadalajara 1 no México. E depois venceu de forma brilhante o Grêmio por 3-0. Aí estão os 4 pontos conquistados pelo Vasco. Um empate no México e a vitória aqui em São Januário sobre o Grêmio. Ramon se livra da falta, se reequilibra. Caiu o Ramon. Raul pediu um cartão, ele foi mostrado. Vermelho, Robles já tinha amarelo. É correto, a arbitragem já tinha o cartão amarelo. O Ramon foi segurado pela camisa, e o cartão amarelo. Olha, se houvesse esse tipo de critério sempre, nós teríamos aqui a melhor qualidade de jogo, a aplicação da regra realmente. Robles está expulso. Tiro de meta para Sedano. Libertadores da América 1998. O Vasco tem 3 títulos brasileiros em 74, 89 e 97. 2 de torneios Rio-São Paulo em 58 e em 66. Dividindo o título em 66 com Botafogo, Santos e Corinthians. E ganhou 20 vezes o Campeonato Estadual do Rio. A última vez em 94. Zero Vasco, 0 Guadalajara, 12 minutos no segundo tempo. Coyote. Mascarenho. De novo o capitão Héctor Alberto Coyote Tapia. Ramon. Pro xará dele, pro Ramon Ramírez. Falta do Ramon do Vasco. Cartão amarelo para ele pela falta no Coyote. Coyote já jogou 30 vezes na seleção mexicana. Ele começou no León. Tá a confirmação do cartão para o Ramon. León, que foi o clube no México de um ex-ídolo da torcida do Vasco, Tita. E ex-companheiro do Raul no Flamengo. Coyote. Tita acabou ficando no México. E vai comentar a Copa por um canal de televisão mexicano. Luizão. Pedrinho. 13 minutos no segundo tempo. 0 Vasco, 0 Guadalajara. O Vasco tem um a mais desde os 11 minutos. Robles foi expulso. Maricá, o substituto do Vitor. O Ramon Ramírez veio para a lateral esquerda, para o lugar do Robles. O Guadalajara perde um bom homem de armação, divisão de jogo, para colocá-lo na lateral esquerda. Ramon cobrando o escanteio para o Vasco, 0-0. Vasco e Guadalajara. Nápoles empurrou. Falta perigosíssima. Ramon já vai para a cobrança. Reveja, falta clara. Felipe vai se levantando. Temos quase 15 minutos. A torcida fica na expectativa. Odivan está na grande área. Ramon vai se preparando para a cobrança. Mais um bom momento para o Vasco da Gama.
Ramon batendo a falta, Sedano praticamente no meio do gol. Autoriza o juiz. Ramon, Sedano está no meio do gol. No travessão de novo. No travessão. A bola não entra. É impressionante olha aí. Luizão, você está revendo o lance, vem o Vasco. Cabeçada do Mauro Galvão, você estava vendo o replay da cobrança. Tiro de meta para Sedano. O Ramon é impressionante, né? Ele é preciso, ele toca com maestria na bola, com convicção, com personalidade, firme. Ele deu azar mais uma vez, a bola acabou se chocando contra o travessão, mas foi um bonito lance. Segundo tempo, 16 minutos, 0 Vasco, 0 Guadalajara aqui no Sport TV. Vai entrar Varela, número 19, na equipe do Guadalajara. Donizete toca, Ramon na grande área, tenta o lençol, dá as costas para a marcação, tenta, caído. Torcida pediu um pênalti, o Ramon já estava desequilibrado. Guadalajara tem um a menos desde os 11 minutos. Robles foi expulso e agora o time mexicano recua, fica todo no seu próprio campo. Sport TV, o canal campeão da Copa. Novo Fujifilm Superia, a cor total. Vai sair Mascarenho com a número 26 na equipe do Guadalajara para a entrada do jogador Varela, número 19. Varela joga no meio-campo e na lateral direita. Zero Vasco, 0 Guadalajara, 17 minutos no segundo tempo. Vem Felipe na jogada individual, acabou desarmado. Luizinho com a sobra. Daí para Ramon. Maricá fez a ultrapassagem, ele optou pelo toque para o Donizete. Tabela com o Luizinho, Maricá estava impedido. Claramente adiantado o Maricá. Vai entrar agora o Varela, Mariano Varela Garza. Varela, apesar de estar na reserva, já fez 4 partidas na seleção mexicana. (18 minutos no segundo tempo. Varela entra com a 19. Você confirma a alteração no Guadalajara. Caio Ferretti. Tuca Ferretti, o treinador do Guadalajara. Nápoles. Este é Coyote. Ramírez. De novo Ramírez. Varela. Errou o passe para o Coyote. Bem Luizão. Donizete. Temos quase 20 minutos. 0 a 0. O gol não sai. Tivemos algumas bolas nas traves. Trave direita, trave esquerda, travessão. Na rede, ainda nenhuma. Foram 5 bolas no total, Luiz Carlos. Conta correta com Rui Guilherme. E o Vasco vai mexer daqui a pouco. Vai entrar o Luiz Cláudio, número 23 na equipe do Vasco. Luiz Cláudio é bom no jogo aéreo, é alto. 20 minutos. 0 Vasco, 0 Guadalajara. E o técnico Antônio Lopes vai tirar o meio-campo Luizinho, número 5 do Vasco. E vai entrar Luiz Cláudio com a 23.
Lopes assumindo uma tática bem mais ofensiva, já que o Vasco tem um a mais desde os 11 minutos, quando o Robles foi expulso. Ramon Ramírez. Odivan. Ramon. Donizete. Ramon. Luizão pede na frente. O lançamento para Luizão. Sedano. (21 minutos no segundo tempo, 0 Vasco, 0 Guadalajara. Este é Nápoles. Ramon Ramírez. Soares. Saindo Luizinho para a entrada do atacante Luiz Cláudio com a número 23. A ordem do técnico Antônio Lopes é atacar e a vitória a todo custo, Luiz Carlos. Vitória classifica o Vasco da Gama, é sempre bom a gente lembrar. E elimina o Guadalajara. Olha o Luiz Cláudio. Vasco tem agora o Donizete jogando mais pela ponta direita. Ele começou a carreira assim, como ponta direita. E ali que ele é muito bom, ele se mexe muito bem. O Vasco agora tem um jogador quase com 1,90 m lá dentro da área. Mauro Galvão, apertado pelo Nápoles. Germano queria a falta. Ele deu apenas o último toque do Mauro. Temos escanteio para o Guadalajara. (22 minutos no segundo tempo, o gol não sai. 0 para o Vasco, 0 para o Guadalajara. Você está acompanhando as emoções da Libertadores da América. Olha o desvio, mais uma chance perdida pelo Guadalajara. De novo no jogo aéreo, na pequena área, Raul Plasman. No primeiro tempo isso já aconteceu, a mesma falha, a mesma oportunidade. Teve o time mexicano, mais uma vez igualzinho, parecia o replay da jogada do lance do primeiro tempo. Errou o Vasco e errou o time mexicano também, que poderia e deveria ter marcado. A oportunidade era ótima. Guadalajara tem um a menos a 12 minutos. Temos agora 23, 0 Vasco, 0 Guadalajara. Segundo tempo de jogo aqui no Sport TV. Felipe consegue o cruzamento. Luizão! Luizão! Marcando o 10º dele no ano de 98. Luizão! 1 para o Vasco, 0 para o Guadalajara. Se antecipou, oportunista. Luizão, o artilheiro vascaíno marcando. O Vasco sai do sufoco, Raul Plasman. Na jogada feita pela primeira vez pelo Felipe. Faz a jogada, não foi até uma jogada de linha de fundo, mas uma jogada bem executada pelo lado esquerdo do campo. Saiu o passe, saiu o cruzamento. Então é preciso que o Felipe apoie realmente, que o Vasco da Gama jogue pelo lado do campo, lado esquerdo, pelo lado direito. Ele produz muito mais assim, inclusive com o Pedrinho aparecendo um pouco mais daquele lado esquerdo. O Vasco é um outro time. Temos agora 24 no segundo tempo, 1 para o Vasco, Luizão, 0 para o Guadalajara. Vamos ao gramado com Rui Guilherme. Terceiro gol do Luizão na Taça Libertadores da América, Luiz Carlos. Bom, agora para o Guadalajara é atacar ou atacar. Poderemos ter mais gols do Vasco. A situação se modifica agora. Ou o Guadalajara tenta o empate ou aceita a derrota e a eliminação da competição.
Claro que ele vai para frente e o Vasco com isso vai ter espaços, vai ter oportunidade de ampliar o marcador. Na cobrança, Coyote. Bola levantada na área. 25 minutos. Ramírez. Chaves. Tirando o Nasa. E olha o contra-ataque do Vasco. São 3 do Vasco contra 2 do Guadalajara. Pedrinho. O lançamento para o Luiz Cláudio. Donizete acompanha pelo meio. O ataque do Vasco é muito perigoso. O Luiz Cláudio bateu. Sedano. Alá Higuita, alá Jorge Campos. Aliás, a gente falou do Jorge Campos, que o Sedano tem 1,78 m. Daqui a pouco o Raul vai falar um pouco mais sobre a escola de goleiros mexicanos. Ramon. Luizão briga. Felipe. 1 para o Vasco, 0 para o Guadalajara. Bonita jogada do Felipe. Agora ele tem espaço para o cruzamento. Já está na grande área. Luiz Cláudio. Robles foi expulso aos 11 minutos. Temos agora 26. 1 para o Vasco, 0 para o Guadalajara. Maricá. Donizete começou na ponta direita do Volta Redonda. Depois passou pelo São José, Botafogo, Universidade Guadalajara. De novo Botafogo, Verde, Benfica, Corinthians e agora Vasco. Varela ganhou. Este é Ramon Ramírez. Maricá, Luiz Cláudio. Pedrinho pode bater de fora, mal. Raul. E a escola de goleiros no México? Olha, nunca foi uma grande escola. Agora, o maior ídolo de todos os tempos, futebol mexicano, Carvajal, que jogou 5 Copas do Mundo, foi goleiro da seleção mexicana por muitos anos. Quer dizer, e o México tem grandes jogadores, como o Hugo Sánchez, que foi um centroavante espetacular, que jogou no Real Madrid. Olha aí. Chute de fora, Germano. Bateu roupa. Vai sair o Donizete com a número 7 no Vasco da Gama para a entrada do Valber com a número 18. Temos um torcedor que invadiu o gramado. Olha, São Januário já foi problema no passado no jogo com o River. Vem Donizete, a partida está valendo. Falta em Donizete. Reveja aí o lance. Pedrinho ajeita para bater. Temos agora 28 minutos no segundo tempo. Aí está Sedano. Saiu o Donizete, vai entrando agora Valber. O Lopes conseguiu 1-0. Tira um atacante, põe um homem de defesa. Valber entrando com a 18. Libertadores da América 1998 para você aqui no Sport TV. Pedrinho na cobrança, 1 para o Vasco, 0 para o Guadalajara. Chegamos a 29 minutos no segundo tempo. Vamos ver se essa não pega numa trave. Sedano de novo praticamente no meio do gol. Pedrinho no capricho na barreira. Felipe corre atrás da bola. O Sedano ficou no meio do caminho. Zarate na marcação. Ginga Felipe. Consegue o cruzamento. Chaves. Este é Coyote. De novo Zarate. Bola para o Vasco da Gama. 1 para o Vasco, 30 no segundo tempo. Luizão fez o gol do jogo, 0 Guadalajara.
A presença do Valber dá mais proteção a esse meio-campo. É um homem que sabe organizar muito bem as jogadas. E o Lopes está respeitando a velocidade do time mexicano, mesmo com um jogador a menos. Não quer surpresas. Maricá, Valber dividiu, Maricá com a sobra. Odivan. Odivan está com 24 anos, tem 1,80 m, pesa 75 quilos. O Vasco tem um a mais desde os 11 minutos. Robles foi expulso. E agora uma falta duríssima de Héctor Alberto Coyote. De novo a falta duríssima do Coyote. Coyote já fez 30 jogos pela seleção do México. Foi campeão com o León na temporada 91-92 e campeão de verão em 97 pelo Guadalajara. Vai entrar Vázquez com a número 9 no Guadalajara. É atacante. Começou a partida contra o Grêmio. Luiz Cláudio. Maricá torto. Acabou conseguindo um passe. Pedrinho. Vai bater pro gol. Talvez a melhor opção fosse o Felipe. Escanteio para o Vasco. O desvio foi claro. Vai sair Arellano com a número 28 na equipe do Guadalajara para a entrada de Vázquez com a número 9, Luiz Carlos. Vázquez já está em campo. Você há pouco falava do Valber. Olha aí, Sedano tirou. Maricá ajeitou, bateu bonito. Rui Guilherme. Você há pouco falava do Valber, Luiz Carlos Júnior. Ele jogou a última partida pelo Vasco na decisão do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Depois estava acima do peso, renovação de contrato, nem mesmo no banco ficava. É a primeira partida do Valber agora no Vasco. Para muitos o Valber é um talento desperdiçado. Varela. Impedimento do Vázquez. Estava adiantado realmente Vázquez. Todos os detalhes de Vasco e Guadalajara para você aqui no Sport TV, o canal campeão da Copa. Real Master. 10 dias por mês sem juros. Isso é importante. Valber. Maricá. A torcida do Guadalajara gritou olé no México porque o Odivan foi expulso. O Guadalajara venceu por 1-0 e trocou passes no final do jogo. Já temos alguns torcedores aqui em São Januário gritando olé. Ramon. Ramon Ramírez. Soares tocou na frente. Esse é Coyote. Chaves. O Vasco briga. Varela ficou com a sobra. Coyote. 34 minutos no segundo tempo. 1 para o Vasco, gol de Luizão. 0 para o Guadalajara de Ramon Ramírez. Ele consegue o cruzamento, o Odivan ficou parado olhando. Zarate. Vem o Vasco no contra-ataque. 3 contra 3. Perdeu tempo o Ramon. Luizão. Passou no meio de 2. Bonita jogada. Mais um foi driblado. Outro. Que jogada bonita. Não é impedimento. Pedrinho bateu. Luizão. Gol! É do Vasco. É do artilheiro. Ele merecia. Pela linda jogada que fez. Luizão. Merecia esse gol. 2 para o Vasco, 2 de Luizão. 0 para o Guadalajara. Oportunista,
sempre presente na grande área. Uma jogada linda de Luizão, com vários dribles. Ele não foi egoísta, rolou, Pedrinho. O chute saiu cruzado e Luizão estava presente na risca da pequena área. Raul Plasman. O lance você já descreveu, a imagem mostra toda a beleza, o desenvolvimento da jogada. Agora, o detalhe mais importante é que o Ramon entrou em impedimento, pediu a bola, ele sentiu que a condição do Ramon era irregular, não deu a bola, foi forçado a driblar, fazer o grande lance e aí sim acabou sobrando para ele o retorno da bola e fez realmente um golaço, hein? Valeu o ingresso e pode ter valido também a classificação. Rui Guilherme. Quarto gol do Luizão nesta Taça Libertadores da América e o 11º dele com a camisa do Vasco. Pedrinho, sempre lembrando que o Vasco tem um a mais desde os 11 do segundo tempo, quando o Robles foi expulso. Temos agora 36, 2-0 Vasco. Vasco e Guadalajara jogando pela Libertadores aqui em São Januário. Agora a torcida festeja. E vem Maricá, o ataque é perigoso. Maricá já na grande área. Tiro de meta para Sedano. Linda jogada também do Maricá. Jogada que você está revendo no Sport TV. E a festa da galera é muito bonita. (37 minutos no segundo tempo). 2 para o Vasco, 0 para o Guadalajara. O Vasco daqui a 10 dias vai ter de volta o meio-campo Juninho, que ainda faz o trabalho de recuperação depois da operação no pubis no mês de janeiro, Luiz Carlos. Saiu o Coyote, entrou o número 21, Castro. Mais uma alteração no Guadalajara. E a torcida grita, olé! E vem o artilheiro, Luizão. E o Luizão não é fominha. Você vê que ele distribui a bola, buscou o Ramon agora. A torcida estava com o olé do México engasgado na garganta. Dois para o Vasco, 0 Guadalajara, 38 minutos. Luizão fez os 2 gols do Vasco da Gama. Luiz Cláudio, Luizão, Pedrinho, pode voltar no Luizão. O toque para o artilheiro, longo demais. Insiste Luizão. Na sequência domina Ramon Menezes. No detalhe, um giro para você. Valber. Felipe. Felipe. 39 no segundo tempo, 2 Vasco, 0 Guadalajara. Libertadores 1998, o Vasco é o campeão brasileiro. O Grêmio, campeão da Copa do Brasil. E o Cruzeiro vai entrar na segunda fase como o atual campeão da Libertadores. São os 3 clubes brasileiros. O Vasco vai se classificando hoje para a segunda fase. Nasa.
40 minutos, 2-0 Vasco, 2 de Luizão. Mas vem o Guadalajara. Vázquez. Vai para Chaves. Paulo César Chaves. Olha a sobra. Chute fraco do Varela. Reveja o chute. Tiro de meta para Carlos Germano. Sport TV, o canal campeão da Copa. Corsa Sedan Super, o único sedã 1.0. Luizão, o nome do jogo, especialmente no segundo tempo. Raul, você concorda comigo? Olha, só aquele lance desse segundo gol, quando ele começou a jogada, já vale o título, né? De melhor em campo, sem dúvida alguma. Foi uma beleza. Este é Maricá. Ramon. De novo Maricá, não há impedimento. Luizão e Luiz Cláudio esperam. Luiz Cláudio no meio do gol, Sedano. 41 no segundo tempo, 2 para o Vasco, 0 Guadalajara. O Vasco está classificado para a segunda fase da Libertadores. Guadalajara não vai marcar 2 gols. Valber mudando um pouco. Então, se mantiver o resultado, o que vai acontecer? O Vasco da Gama estará classificado. Aliás, o Vasco pode até ampliar. 42 minutos, 2 para o Vasco, 0 para o Guadalajara. Robles foi expulso aos 11 do segundo tempo. O auxiliar deu a irregularidade, o impedimento. Portanto, a bola é do time do México. Chaves. Varela. Nápoles. Odivan na marcação. O último toque foi do Varela. 43 minutos no segundo tempo. O Vasco fez 2 gols. Luizão marcando 2 bonitos gols. 2 para o Vasco, 0 para o Guadalajara. O Vasco vai chegando a 7 pontos. Ramon. Maricá pediu. Ele optou pelo toque atrás para Odivan. O Grêmio é o líder do grupo. 9 pontos ganhos. O América tem 7. O Vasco da Gama chega a 7 pontos. O Guadalajara, eliminado, fica com 6. Classificados no grupo 2. Grêmio, América e Vasco. Falta definição da ordem dos classificados. 44 minutos. 2 para o Vasco, 0 Guadalajara. Vamos à análise final de Raul Plasman. Olha, o que modificou o jogo, que ajudou o Vasco também, foi a saída do Robles. O time mexicano perdeu um jogador e aí abriu-se um caminho para a vitória do time vascaíno, que não fez uma boa apresentação, mas conseguiu, por jogar com um jogador a mais e por ter um Luizão inspirado nesse segundo tempo, o resultado que lhe dá a classificação. Maricá. Mauro Galvão. 36 anos, jogando ainda um grande futebol. Mas para o Zagallo está velho demais para jogar na Copa da França. Olha o Luizão. Vem Luizão, bonita jogada. Luiz Cláudio pede, Luiz tocou, Ramon dividiu, a bola não entra.
Já se levantou o Ramon. O Sedano ficou apenas torcendo para a bola sair. Passamos dos 45 no segundo tempo. Mais uma vez a conclusão de Ramon. Castro. Maricá. Vai para Felipe. Apita Jorge Larrionda. Final de jogo. O Vasco da Gama está classificado para a segunda fase da Libertadores. 2 para o Vasco, 2 de Luizão, 0 para o Guadalajara. Rui Guilherme. Ao fim do Luizão, autor dos 2 gols do Vasco. Os gols e da vitória ao Vasco, que foi muito importante com o apoio da nossa torcida. Valeu pelos 2 gols, hein, Luizão? Valeu, lógico. Acho que a determinação de todos. Não, peraí, parceiro, peraí. Não. Não é isso não. Não pode levar a caneleira, né, Luizão? Não pode levar, porque ela e a chuteira fez 2 gols. Enquanto o Grêmio fez aqui, tem que continuar com ela. Mas valeu pelos 2 gols, né, Luizão? É importante a determinação de todo mundo, a vontade. Você vê que a gente lutou o tempo todo e conseguiu a vitória no segundo tempo. Aí então o atacante Luizão falando com os amigos do Sport TV. E o torcedor que tentou roubar a caneleira do Luizão foi preso agora pelos 2 policiais militares. E agora vamos ouvir o capitão do Vasco, o Mauro Galvão, que fala com os amigos do Sport TV nesta vitória de 2-0 sobre o Guadalajara. Temos que suar bastante porque o time deles é um bom time, toca bem a bola. E tivemos que ter paciência também, modificamos um pouco o jeito de jogar para poder vencer. Aí então o capitão do Vasco, Mauro Galvão, campeão brasileiro e agora disputando a Taça Libertadores da América, Luiz Carlos. Ok, Rui Guilherme. Aí está Mauro Galvão. Fim de jogo, 2 para o Vasco, 2 de Luizão, 0 para o Guadalajara. O Vasco consegue a classificação para a segunda fase da Taça Libertadores da América. Bonita imagem do túnel. Os jogadores já vão para os vestiários. Lembrando a você que amanhã vale muito a sua torcida na Taça Davis de tênis. Amanhã, a partir de meio-dia, jogos de duplas, Brasil e Espanha. Vale a sua torcida pelo Guga, jogando amanhã com o Jaiminho Oncins. O Brasil precisa muito de uma vitória amanhã nas duplas para o Guga e o Meligeni decidirem a classificação no domingo nos 2 jogos de simples. Então amanhã, a partir de meio-dia, em mais uma transmissão exclusiva do Sport TV, Taça Davis, direto de Porto Alegre, com Lucas Pereira e Dácio Campos. Agora para você os 2 gols de Luizão, os gols da vitória do Vasco. E continue ligado no Sport TV, o canal campeão da Copa. Felipe consegue o cruzamento, Luizão! Luizão! 3 contra 3. Perdeu tempo o Ramon. Luizão passou no meio de 2. Bonita jogada. Mais um foi driblado. Outro. Que jogada bonita. Não é impedimento. Pedrinho bateu. Luizão!